Veja no ICL Notícias, segunda edição. Armadilha da extrema-direita. Pablo Marçal reaparece na campanha de São Paulo, lança desafio de sabatina para candidatos. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes nega e Guilherme Boulos aceita. Segundo turno na reta final. As últimas pesquisas na capital paulista, Belo Horizonte e Fortaleza. E em Cuiabá, o apoio de um magnata do agronegócio ao candidato da esquerda. Vamos eleger o Lula! Muito obrigado! Discurso de Lula nos BRICS. Para avançar em iniciativas que são cruciais. Presidente defende taxação dos super ricos e pede negociação para acabar com guerras no Oriente Médio e Ucrânia. É fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Chegamos ao meio da semana, na semana de segundo turno, para algumas capitais brasileiras que a gente está muito de olho aqui. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana, meus parceiros de bancada. Reta final emocionante, hein? Emocionante, Chico. Já solta spoiler aí. Olha, tem jogo em São Paulo, hein? Tem jogo. Para quem estava meio desanimado, eu só digo o seguinte: tem jogo em São Paulo. Tem jogo em São Paulo, tem jogo em Fortaleza. É verdade. Lá. Tem jogo em Cuiabá, Natal, né? Belo Horizonte Belo também, Horizonte. hein? Belo Horizonte também. Disputa Pode estar com vantagem em cima de um candidato bolsonarista, que é o Bruno Engler, candidato de Bolsonaro. Em São Paulo, 9 pontos de distância entre Boulos e Ricardo Nunes. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A pesquisa Quest que saiu hoje, ela está sendo feita 2 dias depois da anterior, né? Na segunda-feira saiu uma pesquisa Quest, a diferença estava em 12 pontos. Hoje uma pesquisa com 9 pontos, então estreitou a margem, né? Ainda é uma margem razoavelmente confortável para o Ricardo Nunes, mas ele está com medo da abstenção, Gabi. Então, eram 12 pontos, era 45-33 e caiu para 9 pontos, 44-35 a diferença na pesquisa Quest. Daqui a pouco a gente traz esses números com os gráficos, com tudo para o pessoal entender, mas por isso que o Chico diz que tem jogo aqui para a gente acompanhar. Aliás, onde tem jogo é no Rio de Janeiro, uma pancadaria horrível, né? Meu Deus do céu, que torcida loucura. do Penharol. Não sei se a nossa equipe tem já as imagens, mas torcida do Penharol em confronto com a polícia na praia, né? Em breve. Tomei uma bronca. Em breve. Eu também falei fora de hora, que eu me lembrei do jogo. Não estava combinado aqui colocar as imagens. Gente, a gente que errou, tá? Deixa claro aqui. Daqui a pouco a gente traz aqui as imagens também, mas já dá para adiantar que realmente... Muita gente falando a respeito disso, né, Rodrigo? Sobre esse jogo e sobre... Na verdade, sobre o jogo não, né? Sobre a pancadaria. A pancadaria no Rio de Janeiro. É isso. A gente vai trazer... A partir de agora, outros assuntos relacionados às eleições e também à extrema-direita e como estão as pesquisas, né? Tudo isso a gente vai trazer ao longo do programa, Rodrigo. Mas a gente já pode começar a adiantar nossos assuntos aqui sobre certas pessoas que estão querendo negociar cargos, não é isso? Estão querendo sentar na cadeira antes da hora, né? A gente conhece essa história, Gabi, os mais antigos lembram. Tem gente que já até sentou na cadeira, né? Você lembra que o Fernando Henrique em 85, você não lembra que você não tinha nem nascido, mas eu lembro, infelizmente, tinha 16, 17 anos. Entregou a idade de todo mundo. Pois é, o Fernando Henrique disputava com o Jânio, as pesquisas davam o Fernando Henrique com leve favoritismo, o Jânio ultrapassou faltando 3 dias. O Fernando Henrique tirou uma foto na cadeira de prefeito. Caiu no ponto do fotógrafo ali. O fotógrafo malandro. Senador, senta ali, vamos tirar uma foto. Ele tirou. Aí o Fernando Henrique tirou a foto na cadeira de prefeito. O Jânio ganha a eleição.
O Jânio toma posse, a primeira coisa que ele faz é desinfetar a cadeira. Pega um inseticida e vai lá e... Fala, esta cadeira foi ocupada por nádegas indevidas, disse o Jânio Quadros, que era uma figura, né? Era uma figura, ali já em final de carreira. Mas o Ricardo Nunes, não ele propriamente, mas a equipe dele está querendo sentar na cadeira, que já é dele, né? Antes da hora, antes das urnas falarem. Ele é favorito? É. Como a gente disse, a distância encurtou, mas a turma do PL, especialmente do Bolsonaro, já está com toda a sede para ocupar cargos, porque o PL não participa dessa gestão de maneira formal, né? O Ricardo Nunes herdou esta prefeitura do PSDB, então ainda tem um resto de um arranjo que vinha de antes e que o bolsonarismo não tinha um pedaço tão importante da prefeitura. Se o Ricardo Nunes ganhar agora, ele traz o PL bolsonarista com ele. Então já tem manchete. O portal Metrópolis trouxe uma manchete mostrando que o PL já negocia cargos dentro de um segundo mandato do Ricardo Nunes. Está aqui, olha, aliados de Nunes já negociam os cargos antes até do segundo turno. O PL, o partido do Bolsonaro, gente, está de olho na Secretaria de Educação, porque tem mais orçamento, nomeia muita gente, né? Tem as diretorias de ensino espalhadas pela cidade, orçamento grande, muita compra, compra-se muito, né? Muito material, né? Compra de merenda e tal. Então o PL quer a educação por causa disso e também porque é um lugar para fazer a guerra ideológica, dizer, não pode ensinar determinados assuntos, trazer essa guerra ideológica da extrema-direita para dentro da Prefeitura de São Paulo, que tem um secretário de Educação nessa gestão do Nunes, que vem do PSDB. É aquela turma mais moderada. Sim. O PSDB teve bons secretários de Educação aqui na capital. Eu conheci um deles, inclusive, gente séria, gente que é da área. Agora, o PL está de olho nisso. Principal secretaria que eles querem, Educação. Já imaginaram? E já estão negociando. Estão negociando também as administrações regionais, Secretaria das Administrações Regionais, né? Mas olha aqui, o PL é o partido do vice, do coronel Melo Araújo e do ex-presidente Bolsonaro, pleiteia ficar com a secretaria que emprega mais funcionários públicos, a Educação, além de uma projeção de orçamento de 22 bilhões para o ano que vem. Isso deve ser maior do que a maioria dos municípios brasileiros, né? Do que a metade dos municípios brasileiros. Eu acho que sim. Então muita grana. É muito dinheiro, é poder, né? Dos quais 688 milhões são para investimentos. E a pasta também é sensível do ponto de vista ideológico, sendo alvo de disputas entre esquerda e direita por causa da tal da guerra cultural, né? O bolsonarismo, a extrema-direita, ataca em 3 frentes. Na comunicação, eles são fortes. Nas igrejas, a gente vai ver daqui a pouco a imagem do Bolsonaro e do Nunes se ajoelhando num culto aqui em São Paulo. E onde que eles perdem? Nas escolas. Esse tripé da disputa ideológica, a gente pode dizer que nas sociedades desde o século XX, é nesse tripé que se faz a disputa, a guerra cultural e ideológica. O Gramsci já falava disso, né? Então escola, igreja, né? E comunicação, jornal, no passado jornal, hoje em dia internet. Onde o bolsonarismo tem dificuldade? Na escola. Então, para eles é fundamental dominar uma Secretaria de Educação numa cidade como São Paulo. Vão ter muita dificuldade, porque o professorado é combativo, o professorado não vai aceitar essa invasão, se é que eles vão ganhar, mas estão com boa chance de faturar. Bom, vamos fazer uma projeção aqui. Vamos dizer que eles estejam sentando na cadeira e que ganhem mesmo a eleição, que não vai ser um episódio como o do Jânio Quadros e do Fernando Henrique, né? O que seria o significado de uma vitória do Ricardo Nunes politicamente, pensando em São Paulo e pensando no Brasil? Primeiro, centrão forte, né? Centrão forte, mais do que extrema-direita, é centrão forte, ganhando a principal capital brasileira, com maior orçamento. Ele é do MDB, ele é ligado ao Temer, então é um arranjo em que a extrema-direita sai ali daquela dependência completa de personagens como o Bolsonaro e outros e vai para o jogo mais institucional, né? Eu acho que a simbologia de uma possível vitória do Ricardo Nunes seria por aí. Segundo ponto, vitória e fortalecimento do Tarcísio, que já estava forte. Tarcísio de Freitas já estava forte junto às elites brasileiras. A gente recebeu até outro dia aqui transcrição de um papo de banqueiro, com análise interna, um banco importantíssimo de investimentos aí. E ele dizia justamente isso, né? Chico, Gabi devem ter lido também, a gente recebeu aqui, dizendo o Tarcísio é o nome, nós queremos o Tarcísio, os banqueiros.
Então ele já estava forte junto à elite, porque ele privatizou a Sabesp, porque ele tem esse jeito de fazer barulho bolsonarista, mas também entregar ou tentar entregar o que os donos do capital querem, porque o Bolsonaro faz barulho e não entregou nada, né? O Guedes foi um terror, não fez o serviço que o pessoal da Faria Lima queria. O Tarcísio já tinha essa força junto à elite. Agora ele consolida a força junto à classe política, porque se portou de maneira leal na campanha com o Ricardo Nunes. No momento que o Ricardo Nunes mais precisou, em vez dele se esconder, que nem o Bolsonaro, o Tarcísio se manteve firme ali do lado do Nunes. Então ele colhe, se houver essa vitória, ele colhe fortalecimento político, né? Bom, a direita do capital, a direita, eu não estou falando da direita bolsonarista, dessa da rede social, estou falando da direita que manda mesmo, os donos do capital, né? Começa a fazer um giro e começa a perceber que talvez não precise mais de personagens como Bolsonaro e os agitadores de extrema-direita das redes sociais. Por que eu estou falando isso? O esquema implantado lá no golpe contra a Dilma pelo Eduardo Cunha, em parceria com o Temer, Cunha e Temer no primeiro momento, implantam um orçamento secreto, emendas impositivas, vão arrancando o poder do executivo e trazendo para o legislativo. Fortalecem com isso o Centrão. Começou com esse aqui, o que deu o golpe na Dilma. Depois do Cunha, avança para o Arthur Lira, que aprofunda e consolida esse esquema. Então, Cunha, Temer, Arthur Lira, está aqui na tela, Bolsonaro. O que esse esquema permitiu? Que se consolidasse uma direita das emendas, uma direita forte nos territórios, forte nos municípios. E isso ficou muito evidente agora nessa eleição municipal. Então, o pessoal do capital apostou no Bolsonaro porque precisou. Porque, assim, Chico, tinham perdido 4 eleições e mesmo com o impeachment da Dilma, talvez perdessem a quinta. Talvez. E se não prendessem o Lula, perdessem a quinta. Então, olharam para o lado e falaram, precisamos do Bolsonaro, corre para o Bolsonaro, para implantar o projeto de desregulamentação, de privatização, etc. Agora, começa a ficar claro que o esquema deu certo. Então, você tem uma direita mais institucionalizada, uma direita de partido. Kassab, MDB, Temer, Tarcísio. Então, eu acho que essa eleição marca esta mudança. Não é que o bolsonarismo desaparece, ele continua existindo, ele é um pedaço ainda dessa direita, mas no meu entendimento, há uma passagem aí de bastão. Total. De uma direita histriônica, da bagunça, da rede social, para uma direita institucional, partidária, com dinheiro, com máquina. Só não sei se eles têm um nome forte para concorrer à presidência. E aí podem ter, se for o Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Então é nesse ponto que nós estamos e eu acho que eles vão avaliar se 2026 já dá para ir para o confronto. Se o Lula estiver fraco, se o Lula não tiver conseguido consolidar uma aliança muito importante, eles vão para o confronto já em 2026. Já vão para o jogo direto. O Kassab quer preservar para 2030. Ele está olhando, lendo e falando, ainda tem o Lula atrapalhando nossos planos. Vamos consolidar ainda mais 4 a 6 anos para 2030 dar o bote e aí sim dominar o Estado. Eu acho que o projeto do Kassab é esse. Mas, dependendo do que acontecer, eles adiantam para 2026 com o Tarcísio. É isso que a gente observa nesta eleição municipal. Se o Ricardo Nunes ganhar em São Paulo, lá em Belém do Pará, o candidato do MDB também deve ganhar, em Porto Alegre, candidato do MDB. Então é o Centrão no segundo turno também super fortalecido. Não é o bolsonarismo, nem o lulismo, nem a esquerda que vai sair forte. É cada vez mais esse centro, essa direita mais institucionalizada. E do lado de cá, do lado do setor democrático, o que a gente pode observar? Pessoas ficam assim, precisa renovar. Eu acho que nós estamos assistindo uma renovação, talvez lenta, talvez ainda insuficiente, mas o Boulos está fazendo uma super campanha de segundo turno, né? Se consolidando como uma liderança, não, Chico? Olha, a campanha do Boulos na reta final, muito afinada, atendendo a todo aquele nosso clamor de que a esquerda precisa ir na base, a esquerda precisa chamar o debate. O Boulos tem feito debates diários na rua. Na rua mesmo. Na rua, está topando o debate e pergunta em São Paulo de qualquer um. Sabe? Então, de certas pessoas que a gente já vai falar daqui a pouco. Inclusive do próprio Pablo Marçal, se chamar para a sabatina, tem que ir. Tem que ir e responder, seja o Sem Teto, seja Pablo Marçal. Ele saiu, ele está em estado de debate permanente. Exato. Estado de debate permanente na reta final.
cada dia numa zona da cidade. A campanha dele, na reta final, é exemplar. É tudo aquilo que a gente passou o ano cobrando e não teve no primeiro turno, talvez até porque o próprio Pablo Marçal sequestrou a tal da economia de atenção inteira para ele, Verdade. Não permitiu o embate com o atual prefeito. Não tivemos isso, mas a campanha do Nunes de segundo turno é uma campanha perdendo ou ganhando para ficar como modelo para a esquerda brasileira colocar na rua. A campanha do Boulos, né? Sim. Exatamente. Então você tem renovação pelo Boulos, em São Paulo, é assim, mesmo perdendo, né? Se consolida como uma liderança. A Natália Bonavides em Natal, o João Campos, do PSB, no Recife. Você tem alguns nomes, né? Além de candidatos a vereador. Esse Lúdio Cabral, candidato do PT, médico, moderadíssimo, está em aliança com o agro. Mas, gente, é Cuiabá. Se ele não fizer um aceno para o agro, aí é melhor não. Aí nem concorre. Aí nem concorre, nem se inscreve no TSE. Então, você tem alguns nomes surgindo aí de renovação. No Rio de Janeiro, a Tainá de Paula, que é uma vereadora, foi novamente super bem votada, era do PT. Fica para um futuro. Niterói, o Rodrigo Neves volta a ser prefeito. Ele é jovem para políticos ainda, 50 e poucos anos, né? Então, tem uma geração aí na esquerda, centro-esquerda, surgindo. Agora, entre o Lula e esta geração, há aí um espaço. O meu medo é justamente 2030. Será que alguém já vai estar amadurecido para ocupar esse espaço que hoje é do Lula? Eu só vejo dois nomes. Um é mais óbvio, que é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi prefeito, né? Conhece a máquina pública por dentro, é um homem moderado, tem esse perfil. Agora, o outro é um nome que a gente deu assim como uma carta fora do baralho porque foi para o judiciário, mas eu acho que ele continua no jogo, que é o Flávio Dino. E que está fazendo muita falta nesse momento, e eu acho que ele pode voltar para o jogo, porque no Supremo Tribunal Federal ele continua fazendo política, porque o Supremo é um poder judiciário. O Dino já foi do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E está lá fazendo poder. E se alguém está colocando freio ou tentando no orçamento secreto e nesse poder que se constitui no Brasil, é o Flávio Dino. Só ele. Só ele. Só ele. Olha, ele teve um papel fundamental na campanha, teve um papel fundamental na reação a 8 de janeiro, ao lado do Capelli, que era o braço direito dele, né? Reagiu àquele golpismo e como ministro foi um show, né? Ia para o Congresso e é o único da esquerda que conseguia fazer esse jogo. É porque meme e essa palhaçada da extrema-direita você não consegue rebater com debate tradicional. Você tem que encontrar um outro caminho e o Dino intuitivamente faz isso. Rodrigo, ele conseguiu colocar o governo federal no debate da segurança pública, Sim. Coisa que a esquerda não conseguiu até agora. O Flávio Dino, ele puxa o debate da segurança pública, inclusive com operações importantes da Polícia Federal. Ele iria implantar no governo federal uma ideia de que o governo federal cuida da segurança pública. Estava ensaiando isso, Exato. Mas aí foi cumprir essa outra missão. Foi para o Supremo. Gabi, mas muita gente olha e fala, agora foi para o Supremo, perdemos o Flávio Dino para a disputa política. Não é verdade. Ao contrário. Ele está ali, está até resguardado, né? Está resguardado, está acompanhando tudo, está participando do grande debate, falando com todas as autoridades, não está na vida partidária, mas está de olho em tudo. Foi governador 2 vezes, deputado, senador, né? Então é um sujeito que tem alma política e eu acho que o Flávio Dino é um nome. Entre essa geração novíssima que está aparecendo agora e o Lula, você tem só dois, o Haddad e o Flávio Dino. E eu diria que para o embate assim, popular, o Flávio Dino talvez tenha até mais pegada do que o Haddad. Eu adoro o Haddad, é um sujeito, pessoalmente muito bacana e tudo, mas o Flávio Dino tem uma pegada assim de fazer campanha e tal, que o Haddad, pelo estilo dele, não tem. E é a característica dele, né? Não estou falando mal do Haddad por causa disso, mas o Flávio Dino é um nome para a gente ficar de olho. Talvez não para 2026, né? Porque acabou de entrar no Supremo. Então 2026 é o Lula. 2026 é o Lula tentar a reeleição. E acho que consegue. Agora a questão é depois. Depois a gente já começa a apontar aí e pensar em alguns nomes. E temos que pensar também, gente, num bloco intermediário que está no governo hoje, mas vai se constituindo com alguma força. O PSB do Alckmin, do Márcio França, está ocupando um espaço que já foi do PSDB. Tá. Lançou a Tabata aqui em São Paulo, a Tabata apoiou o Bolo, mas não foi para o palanque. Então, porque ela quer resguardar esta independência. É uma centro-esquerda, um centro assim democrático e tudo. Então você tem o PSB com a Tabata em São Paulo, com o João Campos lá no Recife, né?
E vai lançar o Capelli, o Ricardo Capelli, vai ser lançado pelo PSB para governador do Distrito Federal. Foi lançado ontem, tem até manchete já aqui do Capelli, que foi o braço direito do Flávio Dino, está no governo, sendo lançado. Então, é um bloco que dialoga com o atual governo do Lula, né? Mas também pode se criar como uma alternativa. Pode se criar. Está aqui a manchete, ó. PSB lança pré-candidatura de Ricardo Capelli para o governo do Distrito Federal. O presidente do PSB, o Siqueira, já anunciou que o Capelli é o nome. Ele foi, inclusive, interventor na segurança pública logo depois do 8 de janeiro, então ganhou experiência, contatos ali no Distrito Federal e deve ir para esse embate. Então tem um outro bloco se constituindo para além do PT e do PSOL nesse núcleo aí de centro-esquerda. Então é isso que a gente pode observar, né, como um balanço. Essa semana a gente vem fazendo já esse balanço, né, dos resultados, o mapa eleitoral. A gente mostrou ontem que não deve nem ter vitória de bolsonarismo, nem do PT, a vitória mais de uma direita ou de um centrão. E esses personagens novos que vão pintando. Por fim, o Eduardo Paes do Rio de Janeiro é para a gente ficar de olho. Por enquanto, né, olhando para o Rio de Janeiro, o governo do Estado, mas ele é um nome que vai se nacionalizando também. E também é um bloco intermediário. Se o PSB é um centro, com um olharzinho assim mais para a esquerda, o Eduardo Paes é um centro que dialoga mais com a direita, mas é centro e está no campo do Lula, né? Foi comemorar a vitória dele com o Lula, não foi comemorar com o Bolsonaro, porque o pessoal fala, o Paes não é vitória do Lula, o Paes é vitória do Paes, é verdade, mas ele ganha e vai comemorar com o Lula. Então ele se coloca no campo de centro, mas dialogando com a esquerda também. Então é uma alternativa e é um nome, passa por ele a construção de uma frente para 2026, para a reeleição do Lula, sem dúvida nenhuma. Muito bem, garoto. Rodrigo, mudando um pouquinho a pauta aqui, acho que vale a pena fazer o registro que em São Paulo está chovendo e muita gente está mandando mensagem já dizendo que acabou a luz em alguns lugares, tá? Já pensou se acabar a luz no dia da eleição? Olha, mas acabou a luz ontem também. Também. Assim, 11 mil lares, 11 mil casas de ontem para hoje com uma chuva... assim, não foi uma tempestade. Então não hoje precisa. Também ainda não é uma tempestade. Não precisa. É porque tá. E hoje eu vi no noticiário, inclusive no noticiário da Globo, ganhando uma proporção infinitamente maior do que estava, a ideia é que a prefeitura tem falhado na poda das árvores. Populares falando mesmo assim, dona de casa, dona de pequeno comércio, que perdeu tudo de ontem para hoje em São Paulo. Não caindo mais naquele conto que é só a Enel que é culpada. A prefeitura também. Gente mostrando o documento de, olha a primeira vez que eu chamei a prefeitura para podar a árvore. De um ano passado ainda. Então, esse debate o Ricardo Nunes, ele ganha essa narrativa, como chamam hoje, no primeiro momento, jogando a culpa para a Enel, porque a Enel virou meio a Geni... ligada na tomada ali, né? Não, sem nem tomada. Virou meio a Geni ali naquele momento do apagão, mas a população começa a perceber o tamanho da culpa da prefeitura nessa história, sabe? A escuridão pode ser debatida desse ponto de vista, da prefeitura culpada pela queda da árvore que cai no fio, que acaba gerando o apagão da cidade. Eu até, quem estiver aqui nos acompanhando, que puder mandar aqui mensagem confirmando onde está sem luz, eu, pelo que já vi, aqui recebi informação de que em algumas regiões aqui de São Paulo, a gente não tem luz, então na Moca, eu já recebi essa informação, Perdizes e também na Lapa, registros de lugares que acabou a luz completamente. Bairros relativamente Pinheiros deu uma oscilada também, em alguns outros lugares da Moca, então a gente está tendo informação a respeito disso. Eu me lembro quando eu comecei no jornalismo, essa coisa da chuva, faltar luz, era só naquelas águas de março, né? Fevereiro, março, que era quando chovia. Você ficava de plantão já com a sua galocha e a sua capa ali na redação, porque ia ter enchente em São Paulo, né? Chovia forte, era chuva de verão. Agora, isso perdeu esse padrão, né? O ano passado já tivemos vendaval e falta de luz no final do ano, em novembro. Agora, de novo, em outubro. Então, não se preparou. A Enel não se preparou e a Prefeitura de São Paulo. A gente tem também a informação, né, que o Haddad tinha um plano para enterrar a fiação em São Paulo. Claro, isso demoraria anos, é um projeto para muitos anos, porque olha a rede de São Paulo. Só que foi bloqueado.
O pessoal não quer enterrar os fios. Não, deixa aí, vamos gastar com outras coisas. E era numa hora de antipetismo brabo em São Paulo, né? A justiça bloqueou. Então já a justiça já tirou. O Haddad tentou retomar também. Agora, eu aproveito, esse é um dos assuntos que, assim, nesse segundo turno foi o assunto do segundo turno de São Paulo, né? Então, hoje saiu mais uma pesquisa Quest para o segundo turno, acho que vale a pena a gente trazer agora. A gente vai trazendo aqui as informações sobre as chuvas, conforme forem mandando também. Tem gente aqui já mandando mensagem no chat, dizendo, olha... sou Uber, estou passando aqui por algumas regiões e já estou vendo que realmente tem chuva que está ficando bastante forte. Então, as pessoas já ficam preocupadas, né? Porque teve gente que chegou a ficar, 5, 6 dias sem luz. Então, realmente, Osasco tudo normal, enfim. Estou acompanhando aqui as mensagens, o pessoal pode ir mandando. Agora, pesquisa Quest, então, vamos lá, para o segundo turno em São Paulo, como é que a gente está nesse momento? Já comentamos, né, Rodrigo? Ricardo Nunes estava com 45%, agora 44% das intenções de voto. Guilherme Boulos estava com 33% e agora 35%. Então, deu uma diminuída a quantidade, a distância, né, a diferença entre eles. A gente está com 9 pontos. Exatamente. Aí você vai dizer, não mexeu quase nada. Mas olha, gente, 2 para lá, 2 para cá até domingo dá para ganhar a eleição. Não é bolero, mas é 2 para lá, Não é bolero, mas muda tudo. 2% hoje, 2% amanhã, 2% sexta, sábado, dá para virar fácil. Eu acho, então, não é... Chico e Rodrigo, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a resposta pode estar nas abstenções, né? Porque a maioria, a Quest até falou sobre isso, que a maioria dos eleitores já está decidida e não vai mudar de voto. 80% está decidido, 20% ainda pode mudar. 83%, tanto de Ricardo Nunes quanto do Guilherme Boulos, só 17% dos entrevistados, segundo a Quest, admitiram a possibilidade de mudar de voto. Agora, tem muita gente nessas eleições dizendo que não vai votar, então, até como forma de protesto, é interessante isso, porque no segundo turno, normalmente, as abstenções elas já aumentam. O que no primeiro turno já foi bastante relevante, no segundo turno tende a aumentar ainda mais. Ô, Gabi, será que dá para colocar de novo, pedir para a nossa produção colocar de novo aqui no telão? Vamos lá. A curva não, né? Essa linha. Olha, porque isso aí é em 2 dias, gente. A pesquisa, tá assim, pesquisa anterior. É anterior, segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, 45,33. Quarta-feira, 44,35. Pode ter sido uma oscilação só na margem de erro? Pode, mas é improvável. É improvável. E o tracking da campanha do Boulos já tinha avisado que no tracking também tinha dado essa encurtada. Não é que o Boulos estava assim, vai passar. Não, encurtou. Exatamente o movimento que a gente viu no tracking da campanha do Boulos, a Quest captou. Então eu acho que está havendo esse movimento. Pode ter a ver com o desgaste do Ricardo Nunes, por essas questões aí do apagão, etc., falta de luz, e também agora o Bolsonaro se aproximou dele, vai gerar mais reação. Gente que vai, não vou votar nesse cara, bolsonarismo aqui em São Paulo, não quero. Então, eu acho que a Gabi tem toda a razão, a chave da eleição está na abstenção. Se aumentar muito a abstenção do lado do Ricardo Nunes, que é o que pode acontecer. E ele já se diz preocupado, está preocupado com as isso. abstenções. Ele sabe que esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que essa presença pesada do Bolsonaro em São Paulo nessa reta final, isso me lembra muito aquela camiseta Bolsodória. Só que agora é Bolsonunes. Eu acho que foi uma jogada um tanto quanto arriscada. Eles estão, acho que, analisaram, tem uma diferença de 12, 13, dá para arriscar, mesmo que ele perca um pouquinho. Mas o Nunes deu uma caída já anterior à presença do Bolsonaro. Se isso se mantiver, pode dar uma embolada até o dia da eleição. Eu anotei alguns outros números, só para a gente falar rapidinho, Gabi. Vamos. Entre as mulheres já há um empate. Entre as mulheres já há empate. Se dependesse das mulheres, a eleição estava empatada. Sempre o voto das mulheres tende a ser mais progressista, né, Rodrigo? Já falou muito sobre isso. Se dependesse das mulheres no Brasil inteiro, a extrema-direita não se criava. Não se criava. A solução tá aí, gente. Maluco isso. Mas é verdade. A direitona mesmo, a direita braba, que flerta com ditadura militar, etc., é uma direita dessa testosterona, desses machinhos aí, principalmente mais jovens. Sim. É muito ligada a essa macharada... recalcada, né? Que tá recalcada, irresponsável. Vê em Fortaleza a mesma coisa. É essa macharada que afirma e que garante esse bolsonarista lá no segundo turno. O André Fernandes. E segura ele com a pontuação alta.
Se dependesse das mulheres, teríamos um país infinitamente melhor, né? Então, entre as mulheres na Quest, empate, e entre os jovens também. Isso é uma boa notícia. Jovens entre 16 e 34 anos, o bolo já empata com o Ricardo Nunes. Então, para o futuro, para a renovação política, é um bom sinal, Gabi. É ótimo sinal, Rodrigo. Essas eram as informações que você queria trazer, né? Porque eu estou dando uma olhada aqui, enquanto a gente está conversando, a gente puxou o assunto aqui da chuva em São Paulo, a gente já está até ouvindo aqui dos estúdios do ICL da trovões. Da chuva que está acontecendo. Muita gente mandando mensagem, Jair Galvão dizendo inundação no centro de São Paulo. Outras pessoas também falando na região da saúde, em São Paulo tem chuva forte. Interlagos está sem luz desde o começo das chuvas, pelo que eu estou vendo aqui também. Muita gente próximo ao Shopping Interlagos, assim, para dar uma... É lá pertinho da minha casa. Então, na zona sul de São Paulo. Maria José Mendes que mandou essa mensagem. Também em Carapicuíba está falando, né? Vila Prudente sem luz desde o início da chuva também, segundo a Maria que nos acompanha aqui. Então, para quem quiser também, acho que vale a pena a gente dizer, gravar, né? Se tiver alguma situação grave acontecendo, manda para a gente. Mandar para a gente. A gente tem um número aqui, tá na nossa tarja, mas para quem está só nos ouvindo nesse momento, o número é 11 949 44 7746. Então, 11 949 44 7746, o nosso WhatsApp aqui do ICL, que a nossa produção já vai pegar. Mandem os vídeos aí para a gente registrar. Isso, quer dizer, é uma prestação de serviço para quem é de São Paulo. E agora, para quem não é de São Paulo e fica assim, vocês estão falando de bairro onde está faltando luz em São Paulo? Isso aqui pode ter um impacto na eleição também, viu, gente? Pode ter um impacto na eleição. De mandar a imagem, né, deitada para a gente, que fica melhor aqui na nossa tela. Mas, enfim, quem já tiver feito gravação também, né, muita gente faz stories, pode mandar. Mas, especialmente, muito melhor para a gente se o telefone estiver na horizontal. O Birajara perguntando aqui, tem gerador aí com vocês na sede do ICL? Tem. O Birajara, que é um participante aqui, vem sempre com boas ideias aqui no nosso chat. Estamos ao vivo. Tem sim, viu? Seguiremos no ar. A Zona Leste que tá... Eu tenho recebido muitas mensagens aqui, viu, Chico e Rodrigo, das regiões da Zona Leste sem luz. Eu falei da Vila Prudente, da Moca, Belenzinho também. As pessoas estão mandando mensagem, muita gente da Zona Leste. Também Sapopemba, Vila Industrial, chuva forte, enfim... O pessoal da Zona Leste está, assim, passando por mais um aperto, porque já ficou sem luz já por algum tempo. Esse assunto, ganhe quem ganhar, ele é fundamental na vida de São Paulo a partir... já era para ter sido resolvido há tempo, né? Porque fica nessa novela. É culpa da prefeitura, é culpa da Enel. As duas têm culpa, isso é real, porque quando você... ver um comerciante, uma comerciante da periferia de São Paulo, ali com o seu documento na mão, mostrando que chamou a prefeitura para podar a árvore há séculos e ela não chegou, é culpa da prefeitura, é culpa do prefeito, sim. E óbvio da Enel, que ninguém nem se fala. A Enel bota culpa nisso. É isso. A gente estava falando aqui sobre os dados sobre campanha também, eleitores decididos, né, Chico e Rodrigo. Informação também que a gente traz sobre... Eles estão tentando agora abocanhar, vamos dizer, diversos tipos de eleitorado, né? Ontem o Ricardo Nunes, que é o prefeito, estava num culto evangélico no bairro da Saúde. Sabe com quem? Com o Bolsonaro, que agora entrou de vez na campanha. Ele é o mais novo paulistano, assim, todo dia aqui. E Tarcísio também estava com ele, mas o Tarcísio, né, já estava desde o primeiro turno. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Bolsonaro na campanha do Nunes. Ontem falamos também. Vou chamar essas imagens do Ricardo Nunes no culto e, na sequência, já vou chamar a Heloísa Vilela. Olha só como eu vou dar boas-vindas para a Elo nessa noite de quarta-feira. Vamos assistir as imagens. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso prefeito, Ricardo Nunes, por essa entrega, por essa disposição de guerrear estas batalhas difíceis, duras. Fortalece seu servo, fortalece a sua mente, dê descanso à mente, descansa, confia. Os anjos de Deus guerreiam a nossa guerra, a nossa batalha. Elo, boa noite. Olha a cara da Heloísa. Elo, você tá no ar agora. Boa noite pra quê? Boa noite, não. Você merecia uma recepção melhor, viu, Elo? Garanto.
pouquinho melhor. Eu né? mereci uma campanha de rua animada, com debate, seria mais interessante. Agora, você sabe o que eu fico olhando essas imagens, o que me chama atenção? Eu não consigo acreditar por um minuto que aquele senhor que estava ajoelhado, que está disputando a prefeitura de São Paulo, acredite, tenha a fé que ele está tentando fazer de conta que tem ali. Não consigo acreditar. Pode ser que seja uma pessoa ruim. Não, mas o que eu vi na pesquisa da Quest é que esse é o eleitorado. As duas únicas faixas da pesquisa que mostram a grande vantagem dele são o eleitorado masculino e o eleitorado evangélico. Esses são os dois cortes onde ele se destaca, né? E está fazendo de tudo para aumentar ainda mais a diferença entre os evangélicos, que é para tentar garantir essa vitória, né? Como dizia, né, o Nelson Rodrigues, esse aí não olha só olha para o céu para ver se vai chover. Mas acho que nem isso, né? Só olha para o céu para ver se vai chover, porque ele não olha para o céu para ver se vai chover, não cuidou das enchentes e nada em São Paulo. Né? Eu estava ouvindo até uma cientista política americana, que tem muito paralelo Estados Unidos e Brasil, né? E essa coisa da divisão tão ao meio nos Estados Unidos dos votos, essa coisa do pertencimento, que as pessoas hoje em dia querem pertencer a um partido político quase como da mesma maneira que pertencem a uma igreja. Então, aqui no Brasil, ainda por cima, juntou tudo, né? Então, o cara vai lá, faz de conta que pertence àquela igreja ali para atrair os votos daquele eleitorado religioso. É uma loucura completa, né? Completamente. Acho que daqui a pouco a gente vai vai aprofundar um pouco mais sobre esses números de São Paulo, que é uma das principais aqui que a gente tem discutido, e a partir dessa pesquisa Quest que sai também, a gente teve um pouco de mudança. Não foi só em São Paulo, né, Rodrigo? A gente teve também em Belo Horizonte um cenário de empate técnico entre o Fuad Noman do PSD e o Bruno Engler do PL, que é o candidato bolsonarista. Justamente a gente falava desde o primeiro turno aqui sobre como o Fuad Noman estava todo mundo concentrando as forças nele como candidato possível para combater a extrema-direita, né? Democrático. Para barrar não o bolsonarismo. Nem um candidato, né, que dá para dizer esquerda, não, enfim, é democrático mesmo. E o bolsonarista, o Bruno Engler, ele cresceu 3 pontos em relação à pesquisa anterior. O Fuad Noman tinha 46, agora com 44. Para quem está nos acompanhando, agora pode também dar uma olhada na tela, nas imagens, mostrando um pouco do filme, não só a fotografia dessa pesquisa atual. Então, em relação à pesquisa anterior, 37% tinha o Bruno Engler e agora está com 40%. Mas ainda tem muito jogo lá em Belo Horizonte também, né, Rodrigo? Está uma disputa acirradíssima e seria importantíssimo barrar o bolsonarismo em BH, né? Impedir, porque esse é outro bolsonarista, Elô, daqueles ideológicos. A gente estava falando aqui em São Paulo, o PL do Bolsonaro está querendo ficar com a Secretaria de Educação, porque eles querem ir para cima desses temas, né? Mexer com a escola, que não conseguiram. No governo Bolsonaro federal, eles não conseguiram mexer profundamente com isso. Então, vão tentar nos municípios, em grandes capitais. Imagine um Engler da vida ganhando em BH, né? Ou o PL tomando conta da Secretaria de Educação aqui na capital paulista. Então, é importantíssimo que o Fuad Noman, que é um homem de centro-direita, talvez, impeça a vitória desse radical extremista que é o Bruno Engler, né, Chico? Uma eleição importantíssima, uma eleição muito importante, até porque a esquerda fracassou pesadamente em BH. Sim. Não conseguiu um consenso para sair PDT e PT juntos, que poderia ter ensaiado uma candidatura melhor. Então, que vença o candidato da Frente Ampla Democrática, né? Para evitar esse bolsonarismo, que é o perigo daí. Tem o Engler e Fortaleza, são os dois casos mais extremados. E Cuiabá, né? O Abílio Brunini em Cuiabá. Bom, esse trio bom, bem lembrado, Rodrigo e Elô. Esse trio é o trio, assim, bolsonarista, chama raiz, sei lá, que diabo é isso? É isso. Fala, Elô. Esse bolsonarismo que o Rodrigo estava chamando agora há pouco de histriônico, escandaloso, mais barulhento, né? O Brunini é um exemplo típico desse bolsonarismo. E eu estava me lembrando agora de uma conversa que eu tive no Palácio do Planalto há coisa de um mês, onde eu já ouvi exatamente isso que a gente está falando agora, que o governo do presidente Lula esperava ser competitivo e possivelmente derrotar justamente esses candidatos. Número 1,
o candidato de Fortaleza, o André Fernandes. Na número 2, começava a aventar a possibilidade de derrotar o Bruninho em Cuiabá. E depois, número 3, achava super importante a vitória do Fuad em Belo Horizonte, que também vai caminhando. E aí surgiram com mais força nos últimos 20 dias a candidatura do Leitão e da Natália. Então, assim, esse número que o Planalto apresentava vai se confirmando. É isso. Também, voltando a falar um pouco de São Paulo, sobre os dados, né, Rodrigo? Um dos pontos-chave, a gente já testou aqui o Pablo Marçal. Vamos entrar também em outra questão aqui relacionada a um debate que ele chamou nas redes sociais. Mas, levando em consideração os dados da Quest, né? Essa maioria de 79%, segundo a pesquisa Quest, de quem votou em Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno por muito pouco. Ali no primeiro turno ele ficou empatado tecnicamente com o Boulos e com o Nunes. Essas pessoas que votaram no Marçal, elas iriam agora para o Nunes, segundo a Quest. E aí, o Pablo Marçal, ele voltou nas redes sociais agora para querer, né, chamar atenção mais uma vez. Ele que já estava ali um pouco esquecido porque não está no segundo turno e tal. Ele foi nas redes sociais desafiar o Nunes e o Boulos para uma sabatina. O Nunes recusou, mas o Boulos aceitou. Então, vamos ver o que disse o Marçal no vídeo. A gente já volta a se falar sobre isso. Vamos ver. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso, e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles. Fala, Brasil. E aí o Boulos respondeu nessa postagem, ele diz o seguinte, o Boulos: eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Agora, eu acho que eu tô mais, assim, pelos debates que a gente teve, né, nos bastidores aqui, eu acho que eu tô mais pra Elô, de que eu acho que não é uma boa ideia essa história, mas enfim. Do Boulos ir debater com aqui, né? Em alguns, acho que todas. Eu sou a favor do Boulos ir, porque seria uma continuação desse espírito que ele levou para a rua. Está no debate permanente, que aparecer pela frente debate. Não tem isso. Pode ser coach, pode ser de que religião for, de que extrato social for. Acho que tem que estar no debate. Ele foi um personagem importante da eleição. Tem toda uma característica de antidemocrático. Quem deveria ter cuidado do destino dele seria a Justiça Eleitoral. Deixou passar. Quem cuida de candidato antidemocrático, golpista, é a Justiça Eleitoral. Deixou folgar. O que é que fez com aquela falsificação do laudo contra o Boulos? Nada. Ainda está correndo. O que é que qualquer instituição no Brasil fez com o Pablo Marçal? Nada. O Bolsonaro está demorando 10 anos? Então, o cara está aí, chama para o debate. Foi um candidato importante que sequestrou o debate do primeiro turno. Chamou para debate com ele, depois debate na Praça da Sé, como já debateu. Debateu na Zona Norte ontem, o Boulos. Um debate permanente. Eu acho que imprime um carimbo de fujão no Nunes, mais um na história, e de um candidato destemido, democraticamente destemido, que está para debater com qualquer um. Agora, Elô, falando em debate, o que você acha disso? Então, minha primeira reação hoje, aliás, mais do que a primeira hora que eu passei pensando nisso, eu fiquei refletindo a respeito da ética disso tudo. O que a gente cria para frente quando a gente dá espaço político para uma pessoa que nem o Marçal, que já chegou arrombando a porta da festa, né? E que deveria ter sido barrado, como o Chico falou muito bem, pela Justiça Eleitoral, mas não foi e carregou um número grande de votos. Ele vai falar ali em nome de quê? Em nome dos eleitores que votaram nele, em nome do futuro político dele. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E eu acho que ele não tem que ter espaço no processo político, porque ele não tem assim o comportamento democrático, ético, né, moral que deveria ter mínimo. Agora, se a gente pensar pelo lado meramente pragmático, né, o que o Boulos tem a perder? Acho que nada, porque ele está num momento decisivo, que ele precisa de mais alguns poucos votos, ele não precisa de muito voto para virar,
Mas nesse momento, qualquer voto que ele ganhar virá provavelmente dos votos do Nunes, não virá dos indecisos ou de quem não quer votar. Então, assim, eu fiquei tentando imaginar o que ele vai ganhar nesse debate. Ele pode ser simplesmente atacado de maneira vil pelo Pablo Marçal, mas o Boulos é um cara que sabe discutir com qualquer pessoa. Ele vai para a rua, ele discute com qualquer um. Então, quem sabe ele consegue fazer o Marçal se desculpar publicamente pelo absurdo daquele laudo falso. Dizer, olha, não fui eu. Porque o que o Marçal quer com esse debate? Talvez ele queira isso. Dizer, olha, não fui eu que fiz isso, não. Foi lá uma outra pessoa. Ele quer tráfego, né? ele quer grana. Ele quer grana. Ele quer clique, Elô, eu acho. O Marçal quer clique, quer se manter na crista da onda. Evidência, ser o dono da eleição, né? E trazer de volta tráfego para as redes dele, para ele ganhar dinheiro como Mas, coach. assim, a minha posição é extremamente pragmática. Sim. Eu acho que o Boulos não perde sequer um voto. Quem está firme para votar com ele não vai perder nenhum voto. E ele tem uma chance de ouro para falar com o eleitor do Pablo Marçal. Esquece o Pablo Marçal, fala com o eleitor dele. Eu concordo com o Chico. Eu acho que é uma chance. Ele não tem nada a perder, porque o ataque que ele tinha para sofrer já sofreu, aqueles ataques horrorosos que o Pablo Marçal fez. A essa altura, ele tem uma chance de dialogar com quem ele não está falando, né? Não está conseguindo chegar. Tem gente que fica que é uma boa posição. Eu só acho o medo que a gente de pegadinha, não sabe. Né? Fala, Elô. Eu só acho que... Eu não acho nem que pegadinha para o Boulos, porque eu acho que o Boulos não é trouxa. O Boulos sabe discutir mesmo com qualquer pessoa. A minha única dúvida é assim, qual é a real intenção do Pablo Marçal? Será que é só clique? Exatamente. Será que é só dinheiro? Você acha, Gabi? Será que ele está se cacifando para mais espaço político? E aí eu acho que ele não pode dar. Mas então essa é a minha única questão. Essa eu acho onde, que é onde uma ponderação eu balanço. importante, e acho que o Chico até já falou sobre o Tribunal Superior Eleitoral não ter cumprido o papel dele, mas aí quando você nem polícia, nem ninguém. Eu falo... Quando você concorda em esse debate, qual é o recado que você está dando também, né? Que tudo bem, um candidato que fez tudo o que fez, que não jogou conforme as regras do jogo, tá tudo bem, ele não está respondendo na justiça por isso, ou ele não ter sido preso, enfim, muitas questões aqui a serem colocadas, mas acho que eu acho que é uma consideração com o eleitor do Marçal. O eleitor dele é quase um terço do eleitor de São Paulo. O eleitor que disse não à prefeitura do Ricardo Nunes. Um eleitor que protestou contra o voto no Nunes. É um eleitor que está aí para ser conversado. Se o canal do Marçal e não foi o Boulos que pediu a bola, eu quero conversar com você. Foi o cara que chamou. E se o canal dele é uma forma de conversar com esse eleitorado de São Paulo, eleitorado que votou nele, ele pode ser antidemocrático, mas o voto nele não é antidemocrático. É um voto dentro da mais alta democracia. O eleitor dele é democrático. Ele é que não é. Estou aqui olhando... Eu ia pedir para o nosso público, Elô, eu ia só pedir para o nosso público, para quem nos acompanha, opinar aqui. Era isso que eu ia dizer. Um termômetro aqui do nosso chat. Eu estou vendo aqui o que as pessoas estão dizendo, separei alguns comentários, por isso que eu estou aqui com o olhar abaixado, porque eu estou de olho em tudo que as pessoas estão dizendo. E acho que, assim, tem várias divergências interessantes, assim como Chico, Elô, Rodrigo. Muita gente dizendo aqui, a Cleusa, por exemplo, tudo depende do que o Marçal está planejando. Se ele quisesse conduzir de maneira civilizada, acho difícil, viu, Cleusa? Não, isso aí não conto com isso, não. Mas, diz aqui, pode ser bom para o Boulos, para o futuro dele, se ele tiver planos políticos para o futuro. A Dorothy Costa diz, Boulos pode capitalizar com os seguidores do Marçal. É uma ponderação aqui que ela faz. Tem gente que diz, não, Elaine, não sei se o Marçal entende que sabatina também é debate. A gente tem que ver isso, né? Então, a Fabiana Roque também. Marçal reaparecer com a aproximação de Bolsonaro e Nunes é o que mais me preocupa, me incomoda. Então, tem gente aqui se colocando contra, algumas dividido. pessoas... Tá bem dividido. Olha aqui, ó. Tem gente dizendo, tem que debater. Como foi também no nosso grupo, né? Uma discussão forte, né? Mesmo, é difícil. Uma discussão boa, acho que é uma discussão boa. E eu queria deixar mais uma dúvida para vocês aqui, que é a seguinte... E se, por conta dessa sabatina, a situação virar e o Boulos ganhar a eleição e ficar muito claro que ele ganhou muito voto com essa sabatina, o que o Marçal vai querer? O Marçal não vai pedir nada, não vai negociar nada, não vai ter poder de chegar e ter algum tipo de discussão política de
sei lá, sabe? O que ele vai querer? Porque é um questão, momento muito decisivo que a gente está, né? É uma questão, mas eu acho que o próprio Pablo Marçal não vai querer nada e tem que dar satisfação ao eleitor de Marçal. Que não é de Marçal, é eleitor da extrema-direita, seja de onde for, mas é um eleitor democrático, que foi para a urna e votou. Tem que ter respeito por esse eleitor. É um eleitor inconformado, que talvez nem seja de extrema-direita, né? Sim, boa. Melhor ainda. Você falou muito melhor do que eu, Elô. Eu queria só trazer mais um ponto. A gente está debatendo aqui, levando a sério a proposta do Marçal. Agora, pode ser que tudo isso também seja só um trânsito de rede. Sim. O Marçal faz barulho, o Boulos responde na rede e fica por isso mesmo. Assim, nem o Boulos talvez esteja levando muito a sério essa ideia de nem fazer... o Pablo Marçal quer fazer para valer, né? Quis apenas dizer que... chamar a atenção. Quis apenas chamar a atenção. Essa é outra possibilidade. E a turma o Ricardo Nunes não respondeu, mas o vice respondeu no lugar dele. Posso trazer aqui, Gabi? Pode, claro. A nossa equipe separou aqui, Elô. A campanha do Nunes não se pronunciou, mas o vice, o coronel Melo Araújo, o bolsonarista Melo Araújo, que é coronel da PM, disse o seguinte: pro Marçal, está desempregado? Procurando emprego de jornalista? Vai terminar suas obras na África, disse o Melo Araújo pro Marçal. Então deu uma canelada forte. Por que é obras na África? Porque é referência a um projeto de construção de casas populares em Angola que o Marçal cita com frequência com um exemplo da sua atuação a favor de habitação. De 300 residências prometidas, só 42 foram entregues, né? Mas também esse coronel, olha a pinta esse cara que pode ser o vice de São Paulo, hein, gente? Olha o perigo de trazer o bolsonarismo para dentro da capital paulista. Vai ter um vice coronel que faz arminha e que, enfim, é um sujeito que fez declarações já horrorosas, dizendo que polícia tem que tratar diferente quem está nos Jardins e quem está na periferia de São Paulo. É esse cara que pode ser o vice aqui em São Paulo, Gabi. É uma imposição do Bolsonaro, esse candidato a vice, né? Sim. E foi justamente um ponto essencial de um vídeo de campanha do Boulos essa semana, justamente pegando essa fala dele e levando para as pessoas da periferia responderem, né? Que foi um vídeo até muito bem feito, que as pessoas falam, não, assim não, uma pessoa dessa eu não voto não, ele está achando que a gente aqui é o quê e tal. Então, as pessoas, os populares respondendo, que aliás é outro ponto muito bom da campanha do Boulos, né? Ele fez um outro com motoristas de aplicativo, também muito bom, porque ele tem uma proposta concreta, né, para esse pessoal com essas zonas de descanso, onde eles podem parar, descansar, carregar seus aparelhos celulares e enfim. Então, também é outro vídeo que saiu aí que é muito bom nessa reta final de campanha. Exato, Elô. Tem nesse pacote também, o Boulos propõe que livre do rodízio o motorista de aplicativo cujo ofício seja mesmo motorista de aplicativo, que ele use aquilo para ganhar a vida quase 24 horas, o dia inteiro, que trabalhe mesmo naquela... Não alguém que faz só o bico de meia hora, 2 horas, mas o motorista de aplicativo... De complemento só, né? Uhum. De Uber, 99, seja de onde for, que trabalha, que a profissão dele é aquela, ele terá liberdade em relação ao rodízio para ganhar a vida. Sim. Levar o sustento da família. Agora, Chico, Elô, Gabi, a gente está falando do bolsonarismo chegando pesado na véspera da eleição, porque o Bolsonaro quer, agora na reta final, quer capturar um pedaço para ele. Se ganhar, quer ficar com um pedaço embaixo do braço, né? Ontem, na coletiva, porque o Bolsonaro participou daquele almoço, churrascaria e tal, depois... entrevista coletiva, e o Bolsonaro, Heloísa, voltou a atacar as urnas eleitorais. Disse, 2022 eu ganhei no Nordeste, é porque houve manipulação das urnas. Falou isso na coletiva. A repórter da Folha de São Paulo, que estava lá, muito esperta, no bom sentido, na hora que o Bolsonaro falou isso, virou o microfone para o Ricardo Nunes e falou, o senhor concorda com isso? Que as urnas não são confiáveis, que houve algum problema com as urnas, e aí o Ricardo Nunes ficou muito sem jeito. Porque ele vai questionar as urnas, e olha o que ele responde. Tá engraçada a cara da nossa equipe. Nossa. Separou ali a carinha dele, assim, entre aspas. Não acompanhei esses dados com relação à votação. É um covarde, né? É um covarde. Não responde, foge. Só ele não acompanhou isso? Ele pegou completamente desprevenido. Desprevenido, assim, né? Ele não esperava que a repórter fosse apertar ele desse jeito. Não, muito bem, muito bem feita a pergunta na hora. Grande repórter, nesse sentido, foi muito
hábil ali na Mas história. o bolsonarismo gera ruídos para o Ricardo Nunes, né? Então, esse vice, que o Boulos tem explorado isso na campanha, a coisa da vacina, o bolsonarismo é contra a vacina, as urnas, e aí o Ricardo Nunes tem que falar, ele é contra as urnas? Né? Porque nunca foi, né? Não conheço, não acompanho. Ele é a única pessoa no Brasil que não acompanhou o ataque do Bolsonaro às urnas. O Bolsonaro fala que na Bahia... Olha o tamanho da mentira do cara, né? Que na Bahia se votou até meia-noite. Bolsonaro. Ele está ainda nessa. Ele sai lá de Brasília para mentir aqui em São Paulo. Por quê? Aqui atualizando a situação das chuvas em São Paulo, que são de responsabilidade, a gente já falou várias vezes aqui. A prevenção, né, os imóveis, enfim, a poda das árvores também, que podem cair em cima dos postes, e tem poste estourando também, né, acontece muito durante chuvas, e cair em cima dos fios. A gente já tem mais de 30 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo. A informação agora é de 5h56, então já faz mais ou menos uma hora. E as pessoas foram mandando mensagens aqui. Então, a essa altura já pode ter até mais, mas esse é o boletim oficial divulgado pela própria Enel, tá? Só na capital paulista. 30 mil imóveis sem energia elétrica às 17h56. Às 6 horas da tarde, 30 mil pessoas, 30 mil casas, né? 30 mil pessoas, muito mais do que 30 mil pessoas. Porque em cada imóvel aí a gente tem a média de famílias que moram por imóvel e tudo mais. Então, ainda tem tudo isso. Bom, a gente também tem eleições, a gente está falando de São Paulo, mas tem Fortaleza, já comentamos aqui, onde a esquerda tem uma disputa apertada com a extrema-direita. Saiu uma pesquisa Quest a respeito disso, então vamos dar uma olhada em como está por lá. Evandro Leitão, do PT, com 44%, e o André Fernandes, que é o candidato do PL, o candidato da extrema-direita, com 42%. O que chama atenção também, quando a gente olha para esses dados lá de Fortaleza, é o que está segurando essa votação do Evandro Leitão. Intenção de votos? As mulheres. As mulheres, de novo, Rodrigo. Mulheres. É muito grande a diferença, viu? A gente tem, entre as mulheres, 50% dos votos para o PT, para o candidato do PT, o Evandro Leitão, e 35% para o PL, o André Fernandes. Se só as mulheres votassem, era uma lavada. Se só as mulheres votassem, era uma lavada. Era uma beleza. Eu acho ótimo. Acho que é uma boa ideia, Rodrigo. Eu sou a favor. Vamos mandar os homens pensarem um pouco em casa? Fica em casa pensando. Olha, Lu, eu gosto muito de votar, das coisas que eu mais gosto, mas eu abriria mão se aprovar essa lei. Só mulher vota. Só mulher vota. O homem fica em casa discutindo futebol. A gente já ficou tantos anos sem votar, né? A gente pode ficar... para pagar esse tempo que as mulheres ficam sem votar. Tenho duas representantes lá em casa, elas vão e votam. Irene e Larissa, ficarei muito feliz e pronto. É isso. Que coisa impressionante, Agora, é engraçado, essa eleição de Fortaleza tem um perdedor já, que é o Ciro Gomes, né? Porque Ciro Gomes conseguiu partir o PDT e ele bancou a candidatura do candidato do PDT e ele ficou lá com 8, 9% dos votos, e o Leitão era do PDT, saiu e foi para o PT, e é o candidato do PT que está aí com grandes chances de derrotar o bolsonarismo. Então, é um quadro muito interessante, o quadro de Fortaleza. Ontem a gente mostrou, tinha uma pesquisa anterior da Quest, de 3, 4 dias atrás, estava 43-43, agora 44-42. Pode não querer dizer nada, né? Isso é uma oscilação dali na margem de erro, é empate técnico, mas é um sinal. Empate. Uma tendênciazinha, né? Sim. É porque se você pegar a curva toda... O que a gente pode dizer com certeza... Isso, a gente pode dizer isso, que o André Fernandes vem caindo, né? E o Leitão vem subindo. Agora, vamos ver onde vai dar. Agora, porque o André Fernandes, desculpa só te interromper, ele terminou na frente o primeiro turno. Então, é significativo que o Evandro Leitão agora passe de novo, passe à frente dele, né? De certa maneira, uma virada na eleição nesse segundo turno. Mas você ia falar de Natal, não é isso? Eu ia falar que Natal tem um clima lá de que pode ser que haja uma virada. E hoje, agora, coisa de uma hora, saiu uma liminar da juíza da 10ª Vara do Trabalho, porque houve um pedido do Ministério Público para barrar o movimento que está acontecendo dentro da prefeitura, porque a atual prefeitura apoia o candidato que está disputando com a Natália Bonavides, que é um candidato do União Brasil. Houve denúncia e provas, né? Gravação de funcionários, altos cargos da administração municipal coagindo os funcionários da prefeitura
da administração pública, terceirizados, de que eles iam ser demitidos, iam ser punidos se não votasse no candidato. Então, é uma denúncia que a campanha vinha fazendo também. O Ministério Público entrou e saiu a liminar hoje. Então, existe um problema, sim, de tentativa de coagir os funcionários municipais. Agora, a campanha está indo super bem. Quem foi lá hoje foi o ministro Padilha. Quem vai amanhã é o João Campos. Vão fazer uma carreata. Não é passeata, eles chamam de... Não é nem carreata, eles têm um nome interessante, como é que é? Pisadeira, Pisadinha? Não, é um nome diferente. Não, é um nome diferente que eles dão, eu anotei aqui, agora esqueci. Piseira. É uma piseira. É uma festa de campanha ali, que sai um arrastão na rua de vermelho. Isso. Um mar vermelho ali. Vamos fazer com o João Campos amanhã por lá. Natal, né? Eles estão animados. O João Campos já passou. Campos é famoso pelo piseiro no TikTok, gente. Ele dança piseiro. É o piseiro do João Campos. O João Campos passou por Fortaleza e fez sucesso em Fortaleza. O João Campos, que foi reeleito no Recife. Teve papel importante em Fortaleza e agora vai para Natal, é o que a gente estava dizendo. Ele está virando um personagem de toda a política do Nordeste, do lado progressista. Aliás, em Fortaleza ele fez um belo discurso que lembrou a origem dele cearense, porque a raiz é do Ceará. A raiz é do Cariri, lá da minha região, né? Então ele lembrou ali para o povo do Ceará que, olha, aqui está um meio pernambucano, meio cearense. Que ótimo. Tem uma situação também curiosa, Lu, lá em Cuiabá, né? Porque é o seguinte, para a gente lembrar de Cuiabá, o Abílio Brunini está na frente com 52,6%, isso de acordo com a pesquisa Atlas Intel, que é a mais recente que a gente tem, analisando a situação ali de Cuiabá. O Abílio Brunini, vocês sabem, é aquele deputado que fica sempre tumultuando. E que Elô dá o azar de sempre Elô tá lá nas comissões na hora que ele está aprontando. Extrema-direita ali. Aquele bolsonarismo histriônico, escandaloso. Perfeito, e tal, que a gente estava falando hoje mais cedo, né? É exatamente isso, Elô. E aí ele está disputando com um candidato do PT que tem 45,7% dos votos, que é o Lúdio Cabral. Então, essa é a situação que a gente tem lá em Cuiabá. Só que por que é interessante essa história, né? Porque lá é a capital do agronegócio, centro-oeste do Brasil, tradicionalmente vota em Bolsonaro. Só que o candidato do PT, ele tem o apoio de um magnata do agro, né? Então, é um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Elusmar Mag Scheffer, sócio do Grupo Bom Futuro e primo também do Blairo Mad, lembra? Do ex-governador. Tem uma fotografia dele na campanha do PT. A gente até olha a fotografia, ele está de bermuda. Ele está de bermuda num ato de campanha, com o 13 aqui na camisa. Seria legal se a gente colocasse aí na tela. Então, é um magnata do agronegócio ligado à família do Blairo Mad. Está aí, ó, fazendo campanha com o 13. Olha, o sujeito vai de bermuda e chinelo. Ele é rico, pode, né? Fica ele até elegante, pode qualquer coisa. Mas essa foto aí eu achei interessante, porque essa foto foi feita no sábado, no dia que o vice-presidente Alckmin, também ministro, né, esteve lá fazendo campanha. Então ele foi para o palanque lá junto com o Alckmin, fazer campanha com 13 no peito. E ele sempre diz que o PT é o partido que faz pelo agro, que arruma financiamento a juro baixo, com prazos longos, para construção de estruturas que são necessárias para o agro. E ele repete isso para quem quiser ouvir. Está fazendo campanha firme. Tem até vídeo, para o candidato do PT. Tem vídeo também. Tem vídeo, vamos ouvir. Dele. Vamos assistir. Pessoal, para quem vota aqui em Cuiabá, segundo turno, Elusmar Marge, Bom Futuro, é Lúcio, é 13 na cabeça. Eu quero voto de vocês todos. Estou passando uns 10 votos com os vizinhos, parente, a namorada, o namorado, o amigo, a amiga, o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, o tio, o neto e o vizinho, à direita, à esquerda, na frente e de trás. Vamos eleger o Lúcio. Muito obrigado a todos vocês. Até a vitória. Ou seja, ele foi para o ato de campanha... Da direita. À frente, atrás, não quer saber. Foi para o ato, pegou o microfone, pediu o voto. E olha, além desse homem que é muito rico, que está ali pedindo o voto para o Lúdio Cabral do PT, sabe quem é a vice do Lúdio? É a Rafaela Fávaro.
é a vice do Lúcio Cabral. Vem a ser filha do ministro da Agricultura, Fávaro. Então, é uma aliança do PT com uma parte, pelo menos, do agro, um pedaço que acha arriscado deixar Cuiabá, uma capital importante, na mão do Abílio Brunini, que a Heloísa conhece bem, infelizmente, né, Elo? Assim, conhece bem dos corredores, mas sabe do caráter, assim, destrutivo que ele pode representar no dia a dia de uma prefeitura, né? Exatamente, é gente com juízo, né? Sabe que pode dar prejuízo mesmo. Isso, então, isso é um sinal muito claro para a gente prestar atenção, que assim, existem agros e agros, né? Existe o agro golpista que financiou caminhão, que financiou trator para ocupar a estrada, que financiou vinda de ônibus para cá para tentar dar um golpe de Estado, e tem o agro que vê muito bem que governo o PT faz que favorece os negócios deles, né? Então esse pessoal tem consciência e sabe que é por aí que eles se dão melhor, né? Porque os governos do PT sempre foram muito bons para quem trabalha com agropecuária nesse país. Não tem como não dizer isso, né? Então existem agros e agros, né? É isso, Elô. Obrigada por hoje. Valeu, querida. A gente se vê em breve. Obrigado, Heloísa. Boa noite, Tomara Elô. que não falte luz demais aí, né? Opa, não, estamos aqui prevenidos. Trovões, todo mundo aqui Vamos pensando, ver será que tem luz? Tá hoje, né? Ele deve estar vendo aí o que está acontecendo. É isso. Já tem que carregar amanhã, o celular pessoal. aqui no ICL, entendeu? Deixar tudo preparado, porque nunca sabe, né, casa, Rodrigo? Né? Ainda mais, eu já falei uns bairros aqui, tem uns bairros aqui que o pessoal já ficou preocupado, né, da equipe. Ai, meu Deus, putz, eu moro nesse bairro, né? Será? Bom, vamos seguir aqui conversando a respeito de eleições ainda, a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a cúpula do BRICS também, Rodrigo, mas antes... O Lula falou, né? Gravou o um vídeo Lula falou, importantíssimo. sim. Fica aí que nós vamos mostrar e vamos comentar. Ele não foi, né, porque foi lá em Kazan, mas ele gravou um vídeo, falou sobre diversos assuntos, assim, um vídeo longo, né? Tem tempo específico nessas cúpulas internacionais, acho que de uns 7, 8 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os principais temas que ele tratou. Mas antes eu queria lembrar aqui ao pessoal, já comentei aqui algumas vezes, que a gente está indicado ao Prêmio Reclame Aqui, viu, gente? Na categoria de melhor atendimento. Então, lembrar a nossa comunidade ICL de votar, para quem ainda não votou, em icl.com.br/prêmio Reclame Aqui. Então, esse é o link para quem ainda não acessou, para poder votar. Essa votação é importante para a gente, porque simboliza um reconhecimento, confiança do consumidor no ICL e também você que é parte da nossa comunidade, né? A gente oferece, melhor dizendo, conforme o reconhecimento aqui da gente está no Reclame Aqui, melhor atendimento, rápido, humanizado. A nossa equipe sempre conversa, responde, manda DM lá nas nossas redes sociais, o pessoal sempre responde, dá o direcionamento. Então, não é só para ajudar alunos e alunas, mas também a nossa audiência que comenta aqui no chat, que manda mensagem, que procura a nossa equipe falando da nossa programação. Então, o pessoal sempre responde. Então, para a gente ter esse reconhecimento, dá para entrar lá e votar na gente. Então, entre, vote icl.com.br/prêmio Reclame Aqui. É isso? Aí. É isso mesmo. Gabi, falando em responder mensagem rapidinho, o nosso Heitor de Niterói, que eu conheci num evento 2 anos atrás, eu falei na abertura aqui da eleição em Niterói, eleição importantíssima. O Rodrigo Neves, candidato do PDT, com apoio do PT, é favorito e enfrenta um bolsonarista, daqueles assim, desses bolsonaristas raiz. E deve ganhar o Rodrigo. Eu falei, é uma liderança jovem, mais ou menos jovem, está acima dos 50. E o Heitor escreve, não, ele nem chegou aos 50. O Rodrigo Neves tem 48 anos, é uma liderança importante e tal. Então o pessoal de Niterói também, eu mando um abraço para a turma de Niterói. Mais um grande nome, né? Aí do centro para a esquerda, centro-esquerda, importante. Uma nova liderança surgindo também lá. Surgindo não, o pessoal de Niterói já conhece, mas pode se projetar mais nacionalmente, né? Excelente, Rodrigo. Muito bom. A gente continua trazendo aqui depois informações sobre eleições, mas vamos falar da cúpula do BRICS? Prometi, vamos lá, vamos nessa. Então, está em Kazan, na Rússia. O presidente Lula não foi porque teve um acidente doméstico, mas fez um vídeo. Na verdade, ele falou ao vivo, né, durante essa reunião. Ele defendeu a taxação dos mais ricos. Esse foi um dos destaques da fala do presidente Lula durante a participação dele nesse encontro. Foi uma videoconferência, então, que foi transmitida durante a cúpula do BRICS.
e ele ficou em Brasília, fez essa transmissão por lá, recomendação médica por conta do acidente dele. E aí o presidente Lula falou também da importância da pressão dos países dos BRICS, né, que inclusive a gente vai poder falar a respeito disso aqui, mas que está num momento de ampliação da participação dos países. Ele falou do combate à pobreza, né, do papel dos países do BRICS no combate à pobreza, mencionou a taxação das grandes fortunas também. Então vamos trazer aqui um vídeo da fala do presidente Lula, um trechinho para a gente acompanhar. Vamos assistir. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. Quero chamar aqui para conversar com a gente o professor de Relações Internacionais da SPM, o Leonardo Trevisan, para falar não só a respeito da fala do presidente Lula, mas também dessas negociações todas do BRICS, quais são os principais destaques. Tem a discussão do dólar não ser a principal moeda dos países dos BRICS, tem vários assuntos que são colocados ali. Criar uma outra forma de troca no comércio que não passe pelo dólar, né? Isso é algo central, né? As pessoas, assim, o brasileiro, a brasileira comum, às vezes não presta atenção. Mas o que isso tem a ver comigo, né? Isso é uma mudança geopolítica fundamental. Porque hoje toda troca comercial, a China faz negócio com o Brasil e tem que passar pelo dólar, né? Os BRICS estão criando uma forma para você não precisar mais usar o dólar. Isso mudaria completamente o cenário econômico, não é isso? Exato. Aí, o professor já está com a gente. Professor Trevisan, boa noite. Bem-vindo ao ICL. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Professor, a gente vai começar, tem vários assuntos que a gente quer abordar por aqui. Acho que um deles é a Venezuela, né? Muito tem se levantado não só na imprensa, mas também diversos especialistas em relações internacionais, falando a respeito da Venezuela ser um país, né, fazer parte ou não dos BRICS como um desses países novos que estão entrando. O presidente Lula não falou a respeito disso, né, no discurso dele, na cúpula do BRICS. E isso, de certa forma, pode sinalizar, o Nicolás Maduro foi para Kazan, inclusive não avisou ninguém, né? Chegou lá ontem meio de surpresa, assim e tal. E ele está negociando a entrada da Venezuela no bloco econômico. O que a gente pode esperar? Ela ainda não está nessa lista de países convidados, mas ainda existe essa possibilidade, né? Não está fechada essa lista ainda. O que quer dizer essa lista? Por que seria importante para a Venezuela? Esses países não têm um poder de veto? Enfim, queria que o senhor explicasse um pouco a importância da Venezuela estar entre esses países e se o Brasil interfere ou não, né, nessa chegada da Venezuela. Olha, primeiro, né, quando a gente fala de Venezuela, a gente precisa entender qual é o quadro que a Venezuela representa hoje no contexto internacional, né? Ela tem uma posição de fortes sanções norte-americanas, mas ela tem um papel essencial porque ela é a primeira reserva de petróleo do mundo. As estimativas são absolutamente concordantes de que a Venezuela tem uma reserva maior que a da Arábia Saudita. Esse é o ponto, né? A reserva petrolífera da Venezuela interessa muita gente, né? E um desses interessados, né, por incrível que possa parecer, é a própria Rússia. A Rússia, que também produz petróleo, tem interesse na Venezuela como uma sócia. E isso, uma sócia para conter preço de petróleo, para negociar junto com ela. Esse fato trouxe uma sensível aproximação da Rússia com a Venezuela. Outro ponto que tem bastante sensível na relação com a Venezuela, sem dúvida nenhuma, é o apoio da China. A gente esquece que durante os anos de maior tensão com a Venezuela, de sanções fortes, quem socorreu a Venezuela com fortes empréstimos internacionais foi a China. Esses dois deixaram menos a Venezuela numa posição de próxima dos interesses deles. Porém,
né? Houve uma mudança nesse quadro, desde os acordos de Barbados. O que é isso? É uma aproximação mediada pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro. Durante o período do Lula, a gente não pode esquecer que durante o período do Bolsonaro, o Brasil praticamente rompeu relações com a Venezuela, retirou o Bolsonaro retirou o nosso embaixador, e aí a Venezuela também fez uma medida idêntica, e é nesse quadro que é importante pensar o que aconteceu quando chegou o Lula, né? Lula tentou recolocar Venezuela no jogo, né? O governo brasileiro fez uma série de gestões, inclusive com o governo Biden, né? O resultado disso foram os acordos de Barbados, que trocaram um alívio na pressão internacional, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental, por uma eleição na Venezuela mais aberta, mais justa, enfim, né? O governo brasileiro, no entanto, o presidente Lula, no entanto, né? Depois de várias coisas que aconteceram na Venezuela, o presidente Lula considerou não necessário para o Brasil reconhecer a vitória do candidato do Maduro, né? Isso deixou, vamos dizer desta forma, um distanciamento diplomático entre Brasil e Venezuela. Então, aquele grande protetor que era da Venezuela para um acordo, ele se distanciou. Isso apareceu nessa reunião dos BRICS, meus amigos, né? O Brasil, de alguma forma, tomou uma posição de distância. Oficialmente, o Brasil não vetou, porque nem sequer isso foi necessário, né? Houve uma posição mais de controle e de distância nesse processo. É claro que o que estava nesse jogo era a posição da Rússia interessada em trazer a Venezuela para os BRICS. A Venezuela, neste momento, não fica na condição de parceiro. Nós vamos esperar um pouco mais para ver no andar da carruagem se a questão China e Rússia conseguem a força política suficiente para colocar a Venezuela como uma espécie de 14º parceiro nesse jogo com os BRICS, né? Muito bem, professor. A gente mostrou um pouquinho antes do senhor entrar ao vivo aqui com a gente um trecho do discurso do presidente Lula, né, feito por teleconferência, já que ele não foi a Kazan. O trecho que nós mostramos tem a ver com a questão econômica, a taxação dos super ricos e tal. Mas o presidente Lula também falou sobre outro tema. E eu achei assim um tema sensível, né, para ser falado numa conferência que acontece em Kazan, na Rússia. Diz que é preciso encerrar as guerras. Falou da guerra em Israel e falou da guerra da Ucrânia. Não diretamente da guerra diretamente, da Ucrânia. Citou. Eu queria entender isso, o significado dessa fala do presidente Lula numa conferência que acontece dentro da Rússia, né, o país que iniciou esse conflito, né? Qual o significado? Foi à toa que o presidente Lula citou isso? O Lula está menos próximo, um pouquinho mais distante de Putin e da China do que esteve em outros momentos, nos primeiros mandatos. Como é que o senhor analisa isso? Olha, Rodrigo, a primeira coisa que a gente tem que analisar é, de certa forma, a experiência política do presidente Lula de antever uma situação que é real. A partir de janeiro, ano que vem, o Brasil é o presidente dos BRICS. Então, todo esse comportamento nosso diplomático equidistante nessa reunião é uma ação da diplomacia brasileira para exatamente proteger a nossa fase como presidente dos BRICS, que começa o ano que vem. Nós todos sabemos que com o resultado da eleição norte-americana haverá um outro significado, tanto para a guerra em Gaza quanto para a guerra na Ucrânia. É disto que o presidente Lula está falando. Ele quer reunir a autoridade suficiente para dizer o seguinte: olha, eu como voz equilibrada nesse contexto, como posição equidistante no conflito, que até desagradou a Rússia, como você mencionou, eu agora quero tratar disso na posição de BRICS, de presidente dos BRICS, para efetivamente nós termos força, enquanto Sul Global, para participar das gestões do fim da guerra, seja na Ucrânia, seja em Gaza. Ele está se preparando para a condição, vamos dizer desta forma, né, de gestor dessas negociações. Gestor não só como Brasil, gestor como presidente dos BRICS. Então, de algum modo, essa ação tem um pouco desse significado, né? Esse preparo e esse tipo de resultado que ele está esperando para o próximo mandato. É claro que é
sensível à questão da Ucrânia o Brasil tem uma posição muito clara em relação à Ucrânia e não esconde, o presidente Lula repetiu isso na melhor tradição do Itamaraty. Tem que respeitar fronteiras, a posição clássica do Itamaraty, posição clássica do governo do Lula. Né? Aconteceu isso em outras guerras, em outras situações, fora desse contexto tão polarizado, e a posição do presidente Lula nos 3 mandatos é a mesma. Né? De uma certa equidistância para preservar a condição de negociador. Isso há século é a posição do Itamaraty e sempre nos demos bem nessa posição. Perfeito. Então, de alguma forma, ele está preparando esse processo. Muito bem. Muito bom. Professor Leonardo Trevisan, quero muito agradecer a presença do senhor aqui. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Professor de Relações Internacionais da SPM. Um abraço, até uma próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu é que agradeço o convite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Bastante esclarecedor. Eu achei muito boa essa fala dele, que o Lula, quer dizer, já está antecipando o que vem no próximo ano, né? 2025, né? Já são falas, né, do Brasil presidindo os BRICS, né? Essa visão de quem conhece o assunto. Chico, eu quero aqui mudar um pouquinho de assunto. Eu acho que o Chico, todos nós, na verdade, assim, temos uma relação com um escritor hoje que morreu, né? O Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras. Mas o Chico, como nosso cronista e escritor aqui, acho que pode falar muito bem a respeito dele, né? O Antônio Cícero, é irmão da cantora Marina Lima, escreveu várias letras dela, tinha 79 anos, ele tinha Alzheimer, conheço muito bem, inclusive, o Alzheimer, né? Na minha família tive uma história assim, e ele foi submetido aqui como eutanásia, mas na verdade o termo técnico a se dizer é um suicídio assistido na Suíça, onde ele morava, né? Tem algumas questões ali que diferem, porque o suicídio assistido você pode fazer sozinho, com medicamento, enfim, é autorizado na Suíça, e ele morava lá. E aí ele deixou uma carta, né, explicando a decisão dele, Chico. Vou ler um trechinho e aí vou passar para você. Ele diz o seguinte: exceto os amigos mais íntimos como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. Duras, né, palavras de se ler, para quem corajosas, sabe da genialidade. Corajosas, Cícero, corajoso. E uma tremenda dignidade, né? Uma decisão ali arrojada. Óbvio, deve ter conversado com os amigos. Eu dei a sorte de conviver um pouco com ele assim nos lançamentos, nas festas literárias, no tempo que eu morei no Rio de Janeiro. Era um grande cara também no contato, ajudar ali o poeta mais novo, o escritor mais novo, muito generoso o tempo inteiro, mas é uma decisão arrojada, não é decisão para qualquer um. Ele se diz também ateu, né? Por isso que ele diz a decisão talvez tenha sido sem a emoção da religião, sem o apelo religioso, mas tudo muito coragem. Viaja com o marido, passa em Paris, vai no restaurante que era frequentado, que sempre foi muito frequentado pela grande literatura da França, janta lá, toma o vinho, vai para a Suíça e concretiza isso que estava decidido há muito tempo, porque, segundo ele, enquanto ainda havia o mínimo de consciência, porque logo mais nem essa decisão ele poderia tomar. Ele já quase que não se reconhecia mais, né? Assim, ele tinha lampejos de consciência e numa dessas ele toma essa decisão. Daqui a pouco ele seria como as imagens que a gente tem do Alzheimer, né? Uma pessoa ali numa casa, sentada numa cadeira, sem consciência nenhuma do mundo. É uma decisão que a gente respeita e assim. E ele foi buscar isso em outro país que no Brasil não é autorizado. Exatamente, é particularíssima, né? Não dá para você discutir uma decisão dessa com nenhum outro filtro. É isso, decidiu. Muito digno, foi buscar um país que tem essa prática como legal, que não é o caso do Brasil e outras centenas de países no mundo inteiro. Está dando muita discussão, inclusive a parte das pessoas mais religiosas, né? Falta de fé e não sei o quê.
cada um tem sua opinião, né? Mas é uma decisão, eu achei de altíssima dignidade, uma coisa bonita ao modo que ele escolheu, no modo que ele escolheu. Triste, né? Triste, mas ao mesmo tempo digna e bonita. E a carta que ele deixa é emocionante. E ele deixa principalmente a obra, né? Deixa os poemas e deixa as letras, né? Muitas das letras que as pessoas cantam, ouvem, às vezes nem sabem que são letras dele. Principalmente, né? Com a irmã, com a Marina. Com a Marina Lima. Levanta muitas discussões que eu acho importantíssimas até sobre a importância de cuidados paliativos, né? São pacientes, muitas vezes, por exemplo, que têm doenças progressivas, enfim, que precisam ter um conforto, né? Nesse período da vida, não só os pacientes, mas as famílias também que estão nesse entorno. Então, tudo isso, né, falar sobre, acho que a finitude é muito importante. A gente evita falar sobre isso, falar sobre a morte é algo que nos machuca muito porque faz a gente pensar sobre a nossa própria finitude, né? Então, quando o Antônio Cícero fala sobre isso de uma forma, assim, completamente desnuda, ele traz no texto dele isso também faz a gente pensar sobre a nossa própria vida, mas ele deixa, é isso que o Rodrigo falou, um legado, assim, que é um grande presente para a nossa cultura e para a nossa história, né, do Brasil. Esses dias eu estava de férias e peguei um livro, fui numa livraria lá em Buenos Aires, de um autor francês que faz a história da morte no Ocidente. Como é que as pessoas encaravam e encaram hoje a morte. E basicamente, né, é o Philippe Arrier, um francês, né, que ele mostra que nos últimos 200 anos a sociedade meio que expurgou a morte do dia a dia, porque antigamente morrer era algo assim, os velórios eram dentro de casa. Né? No Brasil isso até avançou para o século XX, ainda havia velórios dentro de casa no século XX. Eu enterrei isso lá. Meu avô, meu primeiro tio que morreu, tudo com velório dentro de casa e com fotos. A gente fazia fotos. No interior do Nordeste fazia muita fotografia do registro da morte, você ali olhando pro ente querido ali. Que se foi, que se foi. E você velava dentro da sua casa. Dentro então, de casa. A morte era algo que estava no cotidiano das pessoas, né? E é difícil pra gente realmente, porque a gente meio que expurgou a morte e tal. Eu não estou querendo fazer filosofia aqui em cima do caso específico do Antônio Cícero, mas me faz pensar, porque a Gabi trouxe esse... Muito bom né? esse aspecto. Como é que a gente lida com a morte e com a decisão de alguém que toma... Né, que é uma dificílima decisão de, enquanto ainda tenho consciência, vou me despedir. Eu vou tomar a decisão porque eu não quero ficar por aqui já não sendo eu mesmo, né? É claro que respeito pra caramba quem pensa o contrário. E, não, tem que ir até o fim e deixa... Cada um, cada um né? é cada um. A pessoa tem que ter o direito à individualidade, não é porque ela está passando, por exemplo, por uma doença degenerativa que ela perde o direito de escolha. Então, queria até indicar, tem uma psiquiatra que foi a primeira a estudar sobre morte, a Elizabeth Kubler-Ross, que assim, ela tem, para quem se interessa pelo assunto, acho que ela é uma das que... a primeira a tocar nesse assunto que é tão sensível que as pessoas evitam de falar. E deixar aqui, né, a nossa homenagem, o nosso sentimento aos familiares e a todos os brasileiros, porque é o tipo de luto que é um luto coletivo, né? Não é só o luto da família e dos amigos, mas como ele é uma pessoa, assim, que... A música está muito presente na nossa vida, né, no Brasil. Então a música, as letras que ele escreveu estão por aí, estão com a gente. Então ele está com a gente também. Muito bom. É isso, gente. A gente vai terminar assim hoje, né? Com o Antônio Cícero, assim, emocionante. Cícero. E a Marina Lima, sua irmã também? Você me abre os seus braços e a gente faz um país. A gente faz um país, né? É demais, né? É lindo demais. Essa é dele. Essa é dele. Então, é dele essa letra. Lindo. A gente vai também... Esses versos dizem tudo, é isso aí. É isso. Eu tenho que falar também de Pepe Mujica, é bom, porque também é uma pessoa... Tocou incrível, no tema, tocou no tema. Ele falou da finitude também. Falou sobre finitude, acho que a gente está casando aqui sem querer. A gente casou aqui dos assuntos e o Pepe Mujica também é uma pessoa muito, assim, sensível para falar sobre isso, que nos faz refletir a respeito de muitos assuntos, né? Não só sobre política, sobre temas sociais, porque ele implementou muitos, ele revolucionou uma maneira de fazer política, mas ele também, né, reflexivo. Então, essa semana a gente já falou sobre a estreia, né, de um documentário que a gente vai ter aqui no ICL, a estreia mundial do documentário sobre o Pepe Mujica, sobre a vida dele, presidente do Uruguai, que foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, e que é muito conhecido pelas políticas dele, a legalização, né, da maconha, do casamento homoafetivo, mas nesse documentário a gente também traz
questões sobre a história pessoal dele, sobre a vida, como é que ele leva a vida. Ele tem uma fazenda, tem um fusquinha que ele dirige. É uma chácara, né? Não é uma fazenda, é uma chácara, é uma casa de campo, vamos dizer assim. Eu tenho amigos que já visitaram. Que chegaram lá e falaram, ô, Mujica tá aí? Abre a porta. Ele falou, tá bom, ele apareceu uns minutos depois, recebeu. Ele é assim, gente, ele recebe quem aparece lá. Então, a gente vai trazer os bastidores de como ele leva a vida aqui, com exclusividade no ICL. O diretor do documentário também vai lançar um livro sobre essa experiência. Então, a gente tem o trailer que a gente vai passar agora, rapidinho. Vamos lá. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? Você tem esperança na humanidade? É a pergunta que o documentarista faz. É o Fabian Restivo, né? Ele vai estar aqui, viu? Ele vai estar aqui no estúdio com o Edu Moreira para o lançamento do filme. Então, 31 de outubro, né? Exatamente. Quinta-feira que vem, Fabian Restivo passa o filme e ele faz o debate depois e conta as impressões dele também. Mas o legal é que a gente deixou a pergunta no ar, né? A resposta você vê na quinta-feira aqui ao vivo. É isso. Então, a gente tem estreia no dia 31 de outubro, quinta-feira, 8 horas da noite. Eduardo Moreira e o Fabian Restivo conversando aqui. Garante seu ingresso e a sua vaga para acompanhar essa conversa em icln2.com.br. E vamos nessa, então, meus queridos. Provocação histórica. Agora temos o quê? Provocação histórica. Ele. A convidada é Hermínia Maricato. Bela convidada. Do Direito à Cidade. Vale muito. Fundamental a gente discutir a cidade nesse momento de eleições. Sim. Então, vamos nessa, acompanhar agora com o professor Lindener Pareto. Valeu. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade, ele vive na sua chácara e inspira o mundo inteiro com entrevistas onde traz de volta valores que a gente parece ter esquecido nessa luta insana do capitalismo selvagem. A gente está falando de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que agora é o tema de uma das obras mais sensíveis e bonitas já produzidas sobre a sua vida. O cineasta e autor Fabian Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, e gravou também um documentário que no dia 31 de outubro, com exclusividade, o ICL vai transmitir. Vamos assistir junto. Conversas com Pepe Mujica.